Boa noite. Boa noite. Estimados irmãos e irmãs, as primeiras palavras são de agradecimento pela oportunidade do trabalho. Queremos, neste momento, agradecer por tudo isto e temos nós a certeza que hoje, utilizando esses meios de informações, onde nós nos encontramos nos nossos lares, podendo chegar aos lares distantes, independente do Estado ou até do país. Então, a tecnologia chegou, nós estamos aqui gatinhando, nos aperfeiçoando até chegar um momento que nós atingiremos aquilo que todos nós precisamos, a perfeição e o melhoramento. Queremos agradecer o nosso centro, nossa Casa da Redenção, pela oportunidade do trabalho, aos nossos irmãos, Bruno Xavier, que com certeza dias, meses e anos nós chegamos à construção dessa casa. E assim, então, sabemos nós a responsabilidade que temos aqui neste momento de transmitir o Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina de Kardec, que é a doutrina do nosso Cristo, a lei divina de nosso Deus Criador. E assim, então, são as palavras iniciais. Sabemos nós também que nem todos que assistem e assistirão esse estudo de nosso são espíritas. Muitos são espíritos, mas não são espíritas. Felizes de nós que somos espíritos e espíritas. Então, com essas palavras, nós iniciamos o nosso estudo de hoje com a nossa querida irmã Rosa Brito, que irá nos direcionar os nossos pensamentos. Então, e o estudo será Bem-aventurados os pobres de espíritos, do capítulo 7º. Nós iremos estudar hoje o título Todo aquele que se eleva será rebaixado. Então, o item número 5. Item número 5, nós faremos a leitura do Evangelho. E diz assim: em um dia de sábado, Jesus entrou na casa de um dos principais fariseus, para ali tomar a sua refeição. E aqueles que lá estavam ficaram a observá-lo. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus propôs uma parábola dizendo: quando fordes convidado para bodas, não vos coloqueis nos primeiros lugares, porque pode ser que outra pessoa mais importante do que vós se encontre entre os convidados, e que aquele que vos convidou venha vos dizer:
Dai o vosso lugar a este, e vós, envergonhados, sejais obrigados a ocupar o último lugar. Quando fordes convidados, ide tomar o último lugar, para que aquele que vos convidou possa chegar perto de vós e dizer: meu amigo, vinde mais para cima. Então, isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão na mesa convosco. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. E assim, prezados irmãos, com esta leitura do Evangelho, que nos convida, nos ensina, nos traz ensinamentos, queremos, então, neste momento, pedir a espiritualidade que proporcione a todos nós o aprendizado, o ensinamento. E aqui estamos para dar continuidade ao trabalho que Cristo deixou para nós. Pedimos nesse momento a proteção da nossa casa, aqui onde nós estamos. Nós, do Centro Espírita Leon Denis, trabalhadores desse grupo de divulgação de Leopoldo Machado, estaremos sempre aonde nos chamarem para nos levar essa mensagem tão importante e necessária, principalmente nesses momentos que estamos vivendo hoje, onde a materialidade está superando como sempre superou, e a espiritualidade está devagar. Nós estamos aqui para dizer: e eis-me aqui, Jesus, Mestre, para dar continuidade a esse trabalho. Pedimos nesse momento a proteção, então, à nossa querida irmã Rosa Brito, para que ela seja inspirada, os bons espíritos protejam ela, nossos guias, nossos protetores da nossa casa Leon Denis, no bem das outras casas, dessa casa aqui que nós estamos hoje também, todos eles unidos, nenhum só sentimento, possamos aproveitar o máximo possível. Que Deus nos abençoe e nos proteja, que assim seja, graças a Deus. E assim, então, aqui estamos já preparados para iniciar este banquete, possamos dizer, espiritual, com a nossa querida Rosa Brito, que com certeza vai trazer para nós aquelas interpretações que o Cristo deixou para todos nós. E aqui está ela, pedimos que os bons espíritos protejam, amparem, e que ela possa trazer para cada um de nós a continuidade das nossas necessidades de trabalho. Rosa, que Deus te abençoe, está com a palavra. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, meus amigos da Casa da Redenção. E com muita alegria que a gente volta a esse microfone aqui para falar de Jesus. É muito gostoso falar de Jesus, e mais gostoso ainda é viver Jesus. E nessa lição de hoje, ela traz assim uma orientação muito importante para a nossa caminhada de espíritos que quer ser espírita. Nessa passagem que o nosso irmão Marcos Ribas leu agora, Kardec trouxe esse momento aí, que é de Lucas, né? Que Lucas escreveu essa passagem, no sentido de mostrar para nós a preocupação de Jesus na importância que essa virtude tem para a nossa caminhada de espíritos imortais. Nos estudos do Evangelho, eu percebi que este capítulo 7º do Evangelho, que fala sobre os bem-aventurados, os pobres em espírito, né, ele sinaliza para nós a importância de nós desenvolvermos esse sentimento de humildade. Humildade.
Eu gosto de uma passagem do nosso irmão Baltazar, que está no livro Pela Graça Infinita de Deus, Baltazar, volume 1, a lição de número 9, refere-se a essa necessidade da humildade em nós. E ele fala para nós uma das virtudes que devem conduzir a atitude do homem perante a sociedade é a humildade. Então, olha só, para uma boa vivência na sociedade, nesse mundo de relação, onde há muitas diferenças de maneiras de pensar, de agir, a humildade é um fator primordial para nós. Baltazar continua, diz assim: quando se fala de humildade, habitualmente se pensa num ser de cabeça baixa, de gestos pequenos e atitudes de aceitação passiva. Em verdade, o sentimento de humildade caracteriza o ser que é forte e que, por isso mesmo, não se envergonha de dobrar-se diante do mais forte e elevado espiritualmente, ou diante de circunstâncias em que não possa mais interferir. É uma definição belíssima de humildade que o Espírito Baltazar traz para nós. Então, não é aquela questão de você se depreciar, se diminuir. Não, é de você reconhecer, como ele coloca aqui, né? Que você é forte para admitir a grandeza do outro e não sentir vergonha diante daquele que eu considero um ser acima da minha pessoa, né? Não se sentir diminuído. Então, Baltazar assim fala em cima dessa passagem que Kardec coloca aqui para nós como um exemplo do que Jesus estava falando. Então, ele fala assim: em um dia de sábado, Jesus, então, ele, a convite, Jesus não invadia a casa das pessoas assim, ele ia a convite, principalmente quando ele ia no intuito assim de reformar aquelas mentes, né? Com exceção de Zaqueu, que Jesus já tinha ali uma, digamos assim, uma identificação com Zaqueu, até de outras, né, vida, que Jesus avisa para Zaqueu: Zaqueu, desce da árvore, porque hoje precisarei pernoitar em sua casa. Aí Jesus se oferece para alguém que ele já tinha uma identificação. Mas aqui, nessa passagem, não. Ele foi à casa de alguém que não era assim, a casa dos seus apóstolos. Tanto que eles ficaram ali a observar todos os gestos de Jesus e o comportamento daqueles que acompanhavam Jesus, né? Tanto que ele coloca aqui, eles ficaram observando. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, porque isso é uma coisa assim que é muito comum entre as pessoas, de quererem ficar próximo daquele que é importante, daquele que é considerado assim, alguém que vai trazer alguma gratificação. Então, há
esse tipo de comportamento, das pessoas se até disputar em lugares. Tá? A gente lembra quando se vai até assistir show, essas coisas, aqueles lugares que ficam ali mais próximo do palco, aqueles lugares, geralmente, eles são reservados para as pessoas importantes. E até quando são vendidos, são até de preços mais elevados. Então, porque as pessoas têm ainda essa necessidade. Mas, olha, no caso de Jesus, ele vem trazendo ali uma orientação, tá? Para a necessidade de um comportamento para aquele grupo que queria se identificar com Jesus. Então, ele faz ali, como se estivesse ali trazendo, né, uma orientação para educar aquele que estavam seguindo Jesus. Então, não é como se coloca aqui está como uma parábola, mas não é uma história, é um fato, que está dentro de uma circunstância ali. Então, Jesus aproveita o momento para trazer uma orientação. Tanto que ele fala, quando for desconvidado, tá, para bodas, né, assim, era algo que era importante para os judeus. Quando a gente estuda assim, o comportamento da sociedade judaica, principalmente na época de Jesus, esses convites eles eram tão assim importantes que eles não eram feitos uma única vez. E a pessoa era convidada mais de uma vez. A primeira vez era para que ela tomasse a ciência do convite, e a segunda vez era para ela confirmar a presença. Então, era algo muito importante ser convidado para bodas, né? E aí Jesus, então, fala, não vos coloqueis no primeiro lugar, porque pode ser que outra pessoa mais importante... Olha só, importante em que o anfitrião ele faz essa distinção. Pode ser uma importância pela idade, pela questão familiar, pela amizade, ou pela questão moral, principalmente moral. Então, é uma pessoa considerada ali pelo anfitrião mais importante do que vós que se encontra entre os convidados. Então, ele já está orientando ali essa questão do nosso comportamento. E que aquele que vos convidou, né, venha vos dizer, dai o vosso lugar a este, e vós, envergonhados, porque vai criar realmente um constrangimento, sejais obrigado a ocupar o último lugar. Quando for desconvidado, e de tomar o último lugar, para que aquele que vos convidou possa chegar perto de vós e dizer, meu amigo, vinde mais para cima. Então, isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco. Traz uma certa satisfação, sim. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. Lembrando sempre que essa frase aí está dentro desse contexto, tá? Dessa situação. Então, a gente tem que ter o cuidado nessa avaliação aí desta frase. E é interessante que Kardec aqui vai trazer aqui um desenvolvimento dessa ideia muito rico
e com os aspectos assim que estão inseridos na ideia, mas mostrando a diversidade de aplicação que esse ensinamento tem na nossa vida. Então, são situações que a gente tem que entender sobre esse aspecto da humildade, como falou o nosso amigo Baltazar, né? Não é a questão de depreciar-se, não é sinônimo de fraqueza. Na verdade, essa humildade de que Jesus está falando é a ausência de orgulho, tá? Que é para nós considerada nos estudos do nosso Evangelho segundo o Espiritismo a primeira de todas as virtudes que vão garantir a nossa felicidade. Porque o que adianta eu querer dizer que sou caridoso, que perdoo, se eu não conquistei a humildade? A humildade é como se fosse aquela chave única que abre todas as portas das outras virtudes. Então, é muito interessante a gente refletir nessa passagem. Então, Kardec, ele desenvolve assim para nós. Essas máximas, elas são a consequência do princípio de humildade que Jesus apresenta incessantemente como condição da felicidade prometida. Prometida onde? Nas bem-aventuranças. Ele fala dela nas bem-aventuranças, né? E que ele coloca assim, e ele apresenta aí a figura de uma criança como um símbolo de simplicidade. Nos evangelhos não cita, mas essa criança era Inácio de Antioquia. Inácio, na época, era uma criança órfã que estava sob o cuidado de uma figura muito conhecida, que era a figura de Ruth, e que Jesus aproxima-se dessa criança, a toma pelas mãos e a leva. Ele tinha por volta de 4 anos de idade, quando ficou órfão, e tanto que Jesus sinaliza para João que Jesus deveria encaminhar aquela criança para ele. E tanto que mais tarde, Inácio vai ser um fiel seguidor de Jesus, vai trabalhar junto com Paulo de Tarso, vai ser também um discípulo do Cristo, mesmo muito jovem, né? Então, Jesus toma da mão de Inácio e apresenta ali como um símbolo de simplicidade, porque Inácio, dócil na sua idade, permite que Jesus lhe encaminhe, porque ele confia. Aquele que se deixa levar é porque confia. Então, Inácio, confiando em Jesus, se deixa ser conduzido para ser posto ali em destaque. Tanto que ele coloca, né? Aquele que se humilhar e se fizer pequeno como esta criança, porque o que é a personalidade da criança? Ela é dócil e ela confia naquele que transmite para ela toda a segurança, ela confia, ela se entrega. A figura ali é a figura da inocência, é a figura da simplicidade, da pureza. Não tem malícia, não tem interesses pessoais, né? Então, Jesus chama atenção para essa figura da criança, tá? E fala para ela, nesse humilhar não é no depreciar-se. É como tem um termo agora muito moderno no Espiritismo, é até um verbo, que
assim, tá sendo falado para que se possa entender melhor essa questão. É o termo humildar-se, tornar-se humilde, né? Trazer para si todo esse sentimento dessa grandeza das palavras de Jesus aqui. Ou seja, aquele que não tiver nenhuma pretensão à superioridade ou a ser infalível. Então, muitas vezes, a gente tem que ter cuidado, principalmente, o Espírito Baltazar fala também numa das suas lições, quando ele fala sobre humildade, dessa questão daquele espírita orgulhoso, que ele acha que a palestra dele é a melhor, que a fala dele é a que atinge mais, que o que ele sabe é muito mais do que os outros. Então, já mostra que esse espírito que é candidato a espírita tem muito que trabalhar ainda dentro de si. Então, quando a gente tem diante de nós exemplos como Chico Xavier, né? Ele era, assim, o exemplo encarnado da humildade e do puro amor junto de nós. Ele não se envaidecia. Então, é um exemplo para nós, né? E sempre se colocava, principalmente, diante dos seus mentores, como um ser com uma submissão de quem confia realmente naquela espiritualidade que está ali diante dele, né? Então, outra questão que nos vem assim para a nossa reflexão é essa questão que depois a gente vai trabalhar mais adiante, lá no capítulo 9, quando ele fala dessa necessidade, né, da resignação. Principalmente porque tem lá uma fala que diz que aquele que não é resignado não é humilde. Olha só que associação que tem no nosso Evangelho. Mostrando para nós que uma coisa está na dependência da outra, né? A humildade se caracteriza também pela resignação diante das próprias coisas que acontecem na vida. Mas é uma resignação daquele que compreende as suas limitações. Então, quando ele coloca aqui o mesmo pensamento fundamental é encontrado neste outro ensinamento. Todo aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, que seja vosso escravo. Isso também é uma fala de Jesus, tá? Porque a gente lembra que Jesus veio para servir, né? Servir a Deus e servir à humanidade, né? E não para ser servido. Tanto que muitas vezes ele chama atenção para essa questão, principalmente numa passagem, né, que diz assim: e também todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. É aquele momento de Jesus diante de Pilatos. Lembram desse momento? Ele via na figura de Pilatos ali a força material, a força humana. Não desprezava a figura de Pilatos ali, mas percebia também toda a imperfeição que havia ainda naquele espírito. E não se sobrepõe, né? Não se sobrepuja ali
a figura de Pilatos na sua grandeza. Responde serenamente a todas as questões que Pilatos faz para ele. Mas tem uma outra passagem que caracteriza também muito para nós esse momento de humildade, de ensinamento que Jesus traz, que está lá em João, no capítulo 13. Eu vou ler alguns versículos só para a gente se situar. Assim, Jesus levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Isso é um relato de João. João estava presente, tá? Então ele estava relatando isso. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Era um hábito daqueles que transitavam pelo deserto de uma região para outra. Quando chegava na casa de alguém, era oferecido para eles essa gentileza de ter ali um empregado ou um escravo que fosse lavar os pés daquele que vinha das viagens, por causa da poeira dos pés, né? Chegou-se a Simão Pedro e disse, né? Aí Pedro chega, indignado, Senhor, vai lavar os meus pés? Aí Jesus respondeu para ele, você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderás. Aí Pedro logo retrucou, nunca lavarás os meus pés, porque ele tinha já na figura de Jesus algo tão superior, tão elevado, que ele não ia permitir que Jesus fizesse um gesto daquele que para ele, para Pedro, era como se estivesse Jesus se humilhando para ele. Olha as interpretações aí dessa ideia aí de Jesus. Aí Jesus traz uma frase que a gente deve guardá-la. Ele fala assim para Pedro, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Vamos entender o que está aí por trás disso tudo. Não terá parte comigo, ou seja, aprender também a humildade de aceitar que alguém lhe venha fazer uma gentileza, né? E aí, então, Pedro responde imediatamente, né? Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Aí Pedro exagera, né? A gente também faria isso, a gente também ia querer tomar um banho, né? Aí Jesus respondeu, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Banhou-se de quê? Das bênçãos, né? Do alto, que já foi derramado em seus corações. Naquele momento ali, era um símbolo que Jesus trazia. E aí ele fala, todo o seu corpo está limpo. A partir do momento em que eles aceitaram o chamado de Jesus lá na praia, já começou aquela purificação de todos eles. Aquele banho já estava acontecendo, aquele banho de amor que Jesus derramava por eles. Aí diz assim, continua Jesus,
Vocês estão limpos, mas nem todos, porque havia ali dentre aqueles um que Jesus sabia que ainda não havia captado toda a essência da mensagem do Cristo, que foi Judas. Mas mesmo assim, Jesus não despreza Judas, né? Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou para o seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Isso está nessa citação de João, no seu capítulo 13. E aí, então, aqui Kardec vem dizendo para nós, né, que o Espiritismo ele vem confirmar a teoria pelo exemplo. Pelo exemplo. Todo trabalho de caridade feito pelo espírita, na casa espírita, ou onde quer que seja, ele tem que ter esse cuidado, esse zelo de não querer se colocar superior àquele que está recebendo a ajuda. Porque isso é muito perigoso. E aí, tanto que ele coloca aqui, mostrando-nos grandes no mundo dos espíritos, aqueles que foram pequenos na terra. E muitas vezes, bem pequenos, aqueles que nela eram importantes e poderosos. Aqui a gente tem uma citação que está lá na segunda parte do livro Céu e Inferno, no capítulo 7 também deste livro, do Céu e Inferno, que fala sobre os espíritos endurecidos. E é um relato do espírito que havia sido evocado, que é a rainha de Oude. E ela, mesmo como espírito, ela não aceita nenhuma postura de humildade. Então, quando a gente faz esse estudo dessa figura, a gente vê que esse sentimento, muitos espíritos, eles levam para a vida espiritual deles, acreditando ainda que os títulos, né, que a fortuna, que todo esse poderio, eles vão levar para o mundo espiritual. E não é isso que acontece. Mas muitos são tão apegados a esses títulos, a esses valores, que acreditam que mesmo no mundo espiritual vão continuar com todo este poder, com toda esta posse. E aí Kardec coloca que os primeiros, ao morrerem, ou seja, aqueles considerados humildes, os pequenos na Terra, levaram consigo o que realmente representa a verdadeira grandeza do céu e que nunca se perde, que são as virtudes. Então, esses pequeninos virtuosos, essas virtudes eles vão levar para o céu. A humildade, principalmente,
é uma das virtudes que vai ser mais destacada na espiritualidade. E aí ele continua mais adiante, né? Aí ele fala assim: enquanto que os outros tiveram que deixar o que fazia sua grandeza sobre a terra, e que não se leva ao morrer, ou seja, fortuna, títulos, glória, nascimentos ilustres. Aí a gente tem do nosso evangelho aquele relato de uma rainha da França, que está no capítulo 2, chamado Uma Realeza Terrestre. E lá a gente vai ver que ela acreditava que, morrendo, ela iria continuar rainha na espiritualidade. E qual não foi a surpresa dela? Que ela estava numa condição muito inferior até aqueles que era considerado o mais humilde dos seus súditos, né? E esses nada mais possuindo, chegam ao outro mundo desprovidos de tudo, como essa rainha da França, ela relata, ela mesma traz esse ensinamento. Eles só conservaram o orgulho, que torna sua nova posição mais humilhante ainda, porque veem acima deles e resplandecente de glória aqueles que na terra eles espezinharam. Lembra da parábola do rico e de Lázaro? É essa parábola que Jesus também sinaliza para nós, mostrando quanto que é importante também esse momento da humildade para esses que estão com as posses, com o poderio, que tudo isso também vai ser levado em consideração. E aí Kardec continua dizendo para nós assim, ó, o Espiritismo, ele nos mostra uma outra aplicação desse princípio nas reencarnações sucessivas. Isso nos diz muito a respeito, né? Onde aqueles que ocuparam os mais altos postos em uma encarnação descem às mais humildes condições da existência seguinte, se foram dominados pelo orgulho e pela ambição. Então, esses espíritos, uma vez desencarnados, carregando para o mundo espiritual ainda a ambição, ainda o orgulho, eles vão passar por reencarnações onde lhes serão colocadas situações, muitas vezes vexatórias, humilhantes, para aprenderem a desenvolver em si a humildade. E olha que nem todos conseguem, nem todos saem dessa prova vitoriosos, não, que a gente ainda se depara com muitos espíritos nessa prova difícil, até de miséria, de dificuldades, com muito orgulho. Ou seja, ainda não é suficiente aquela experiência para aquele espírito. E ele vai precisar de mais encarnações até se submeterem à lei de Deus, que é toda lei de justiça, de amor e de caridade. Então, não procureis o primeiro lugar, ou seja, aquela questão do poder, do domínio, do controle, né? Nem vos coloqueis acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Procurai, ao contrário, o mais humilde e o mais modesto de todas as situações que a gente encontrar na vida. Pois Deus saberá dar um lugar mais elevado no céu, se for do vosso merecimento. Então, muitas das vezes,
a gente vê a necessidade de alguém se diminuir, no sentido assim de destaque, para que o outro possa resplandecer na sua luz. Mas isso, muitas das vezes, a nível da vida material, porque na vida espiritual, o que vai ser levado em consideração é esse sentimento de humildade que Baltazar coloca aqui. É aquele que é forte, tá? Que não se envergonha de dobrar-se diante do mais forte e mais elevado espiritualmente, ou diante de circunstâncias em que não possa mais interferir. Outra característica do ser humilde é a certeza absoluta de que o seu ato tem a sanção dada pelo próprio Cristo. Olha que beleza isso! Aquele ato de humildade, aquela experiência que você vai fazer no exercício da prestação da caridade prática, e você ali agradece aquele ser que está ali recebendo a sua dádiva, você ainda agradece ele pela oportunidade que ele está lhe oferecendo de fazer a caridade. Então, muitas das vezes, a gente se esquece dessa grandeza de que o outro ali ele está te proporcionando um benefício de aprendizado ali eterno. E não nos esqueçamos, diz Baltazar, de que o Cristo é aquele mestre que nos ensinou a medida do sim, sim, não, não. O espírita, em suas atividades, constantemente é convocado ao exercício da humildade. Trabalhador do bem deve trazer em seu espírito as marcas do Cristo. E, por saber quais são essas marcas, as adotará nos seus atos, nos seus pensamentos, nas suas atividades. Por trazer a característica cristã, falará aos que estão ao seu lado conforme a orientação do Cristo. Dirão alguns, isso é orgulho. Aí, Baltazar diz assim: responderemos nós que o homem de fé enfrenta quaisquer dificuldades justamente porque sabe a palavra que o mestre o autoriza a dizer. Aquela palavra de força, de ânimo, de encorajamento é para ser falada. Outros pensarão que se trata de excesso de rigorismo. Baltazar, então, diz: de nossa parte, entretanto, lembraremos a todos que, quando estamos na vinha do dever, as metas são traçadas por Jesus. E quais são essas metas que muitos têm medo de procurar atingir? O Cristo nos ensinou, quando se dirigiu ao jovem em sua passagem histórica pela Palestina, abre aspas, fazei tudo o que a lei de Deus mandar e sereis abençoados. Meus irmãos, o dia a dia do homem está pedindo que sejamos bons, humanos, trabalhadores, mas fiéis a Deus.
O que vemos na sociedade nos dias de hoje, com tantas quedas morais, é o resultado da falta de confiança em Deus e também a falta de determinação do homem em seguir os ditames da doutrina cristã em sua vida diária. Então, Baltazar vai fechando o entendimento dizendo assim: é necessário que a sociedade se transforme. Está falando para nós. Nós somos a sociedade. É o que dizem todos. Mas como essa sociedade se transformará se nós mesmos fazemos concessões ao orgulho, à impertinência, ao desalento, à má vontade, à indolência, quando não ao desequilíbrio? Então, ele está chamando a atenção. Essa fidelidade a Deus tem que estar ali, passando pela nossa humildade. Então, aprendamos com Jesus como agir no cotidiano. Sigamos sua orientação e não nos esqueçamos jamais de que, na medida em que formos agindo no bem, a caridade será uma marca tão característica de nossas almas, que estaremos sendo humildes porque somos do Cristo, porque compreendemos e, como Ele, nós também agimos. Então, que nós possamos lembrar desse momento que Jesus vai lavar os pés de Pedro, e aí Pedro se recusa, porque não se sente suficientemente digno. E aí Jesus diz para ele: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Se nós não aceitarmos os ensinamentos de Jesus, não colocarmos em prática, não estaremos em parte com ele. Se nós nos envergonharmos do Cristo, ele também se envergonhará de nós. Então, é uma necessidade nossa, tanto que ele diz no final: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Se eu lavei os vossos pés, lavem também os pés uns dos outros. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Falando da grandeza de Deus, que Jesus estava ali também como mensageiro de Deus, numa posição de humildade. E veio para servir a Deus e a humanidade. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. É isso, meus amigos. Essa lição da humildade, ela é tão rica para a gente que ela deveria ser trabalhada todos os dias. Que Jesus nos abençoe, que Jesus fortaleça em nós sempre essa vontade de sermos cada vez melhores. Muito obrigada. É contigo, meu amigo. E assim, após esses minutos de reflexões, várias palavras-chave de ordem, rigorismo sem rigorosidade, caridade com simplicidade, humildade, número 1 de todas as virtudes. Mas a gente quer citar a maneira doce, evangélica, que a nossa querida irmã Rosa Brito, para nós, a nossa intimidade de Rosinha, trouxe para nós esse sentimento de amor, de carinho. Nós pedimos que a espiritualidade proteja ela, mantenha ela assim, desse jeito que, com certeza, ela está atingindo os pontos
básico que Jesus quer, que tanto quis. Essa quantidade de exemplos, de colocações que ela trouxe para nós, só nos enche de coragem, de ânimo, de vontade, e de possamos dizer assim: Mestre Jesus, eis-me aqui para o trabalho. E assim, então, Rosinha, Obrigada. muito obrigado. Eu que agradeço. Pela tua disposição. Muito bom. E agradecemos a nossa Casa da Redenção, o nosso querido, estimado Flávio, né? Trazendo para nós também a oportunidade do estudo. Queremos, então, assim, agradecer e dizer muito obrigado, Jesus. Aqui estamos para o trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Que bom. Graças a Deus. Que alegria tê-la conosco. Ribas, imensamente feliz com a tua participação. Obrigada. Com o teu vigor, né? Porque eu gosto de palestrantes assim, que me convençam, não que me intimidaram. Mas é o Evangelho, é o Evangelho. O Evangelho nos cobra, né? O Evangelho nos cobra, nos manda, né? É. Perfeito. Que então, bom. Nossa gratidão, uma boa noite ao pessoal que esteve conosco. Boa noite. Boa noite, obrigado. Feliz.